As pessoas esquecem com facilidade. Já está no Brasil em vigência o carnaval fora de época. E bem no início, tragédias já aconteceram. Mesmo assim, o carnaval fora de época continua, porque os seres humanos estão cada dia mais afastados de Deus e insensíveis ao que ocorre em seu redor. Enquanto que muitos sofrem por uma tragédia feita, acontecida, e mais de uma até no início do carnaval fora de época, enquanto uns choram, pranteiam e lamentam-se. Os outros continuam em suas folias no carnaval, satisfazendo os desejos da carne. Por que as pessoas são assim? É porque elas são egoístas e elas cada dia estão sendo treinadas para se esquecerem do Criador. Deus já desaprovou o carnaval no Brasil. Isso é, Ele desaprova sempre, mas Ele tem batido de frente, seriamente, com esse carnaval na nossa nação. E eu posso entender o porquê. O nosso Brasil se denomina cristão. 96, alguma coisa por cento dos brasileiros se denominam cristãos pertencentes a uma ou a outra corrente cristã brasileira. Então, Deus lá do céu vê esses cristãos de nome e procura puni-los, porque eles carregam o nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, mas negam a Deus pelas suas obras. Lá no Carnaval do Rio de Janeiro, devem ter, ou de outro lugar do Brasil, devem ter cristãos de todas as ramificações cristãs, evangélicas e católicas, espíritas e outras coisas mais. Devem ter. E quando não tem, até os cristãos dão um jeitinho para colocarem um bloco de carnaval com o intuito de evangelizarem lá. E Deus, sabendo que na grande maioria das vezes é apenas uma saída, uma vertente para se sair de serem taxados de mundanos e carnais. Mas a Deus ninguém engana e de Deus não se zomba. Esses blocos carnavalescos de cristãos no meu coração, e ninguém é obrigado a seguir o que eu penso, no meu modo de ver, na minha ótica espiritual, é só fachada, é balela. Vamos imaginar que alguns ali no meio têm realmente esse pensamento. Vamos evangelizar aquelas pessoas. Para que não ficam na passagem do povo, com o folheto na mão e pregando o evangelho? Para que não ficam no lugar que o povo passa, indo e voltando, mas tem que ir para o meio? Em muitos dos casos já aconteceram assim, já aconteceu assim no Brasil. De Deus não se zomba e a Deus não se engana. O evangelho que o Brasil está vivendo está longe, cada dia mais longe, de ser o evangelho que a Bíblia defende. Porém, a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias seriam assim mesmo. As pessoas seguiriam 3 níveis de temperatura espiritual. Jesus disse, por um lado, muitos seriam esfriados por se multiplicar a iniquidade do mundo. O amor de muitos se esfriaria. O amor. Outros serão mornos,
e outros seriam quentes. Cabe a nós analisarmos: será se os crentes aquecidos pela palavra e pelo poder do Espírito Santo vão estar lá dentro do carnaval, fora de época ou em época devida? Observe o que ocorreu no Rio de Janeiro, no início, no comecinho do carnaval fora de época. Será se ninguém se despertou para isso? Tomem cuidado. Nação brasileira, tome cuidado. O mundo sabe que o Brasil é o maior ou um dos maiores países cristãos do mundo e tende a se tornar, em poucos anos, no ritmo que vamos, o maior país evangélico do mundo. Mas esses assassinatos têm diminuído, os abortos têm diminuído, as atrocidades têm diminuído. O que tem diminuído com esse tanto de gente se dizendo cristã e esse tanto de gente dizendo que, além de cristã, é evangélica? Que diferença tem havido? Deus não se deixa escarnecer? Será se somos cristãos somente de nome? Estamos no período da igreja de Laodiceia, a igreja morna. De uma coisa eu tenho a certeza: no meio desses mornos, Deus ainda terá um remanescente que não vai para o carnaval, não se lucra da carnalidade desta época. Ainda tem um remanescente que abomina, embora ame quem vai, mas detesta o que se faz lá. No meio dessa parafernália toda, ainda existirá alguém no balançar da oliveira, no sacudir da árvore, alguém que não cairá, mas ficará no ramo mais profundo. O povo precisa abrir o coração e imaginar: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembrem-se do início da pandemia, da qual já estamos no fim, para a glória de Deus. Lembrem-se que, todos sabem disso, a pandemia se disseminou muito mais velozmente depois daquele carnaval de 2 anos atrás. A pandemia já estava batendo na porta do Brasil, mas o carnaval mesmo assim foi feito, porque na linguagem de muitos que regiam a nossa nação, não havia problema nenhum. Depois se notou que ali foi cometido um erro grotesco com a nossa nação. Mas não somente eles que liberaram, mas também quem foi. Porque a televisão indicava todos os dias o índice de pessoas morrendo por causa da pandemia do Covid-19. Então não apenas os chefes que liberaram e atraíram aquele carnaval, mas quem foi. Quem foi contribuiu, e muitos que foram perderam entes queridos, porque ao irem trouxeram a pandemia para dentro de suas casas. E agora que estamos no final, volta o carnaval, volta a festa da carne. Deus não está tão preocupado, não é com o aglomerado que se faz, mas o que se faz no aglomerado. O que estão fazendo ali? O que vão fazer daqui a 1 ano? Será se vão pegar Jesus Cristo novamente e colocá-lo naquela passarela de samba, levando uma surra do diabo? Quem sabe sim. O ser humano tem coragem para mais do que isso. O ser humano é mau. Ele faz uma vez e faz, nem que morra ou nem que se saiba que se vai para o inferno. Estamos num mundo parecido com Sodoma e Gomorra, em que a festa da carne está em toda parte e nem necessita de festa carnavalesca para isso. As pessoas vendem seus corpos, ou dão seus corpos, ou querem ser donas de seus corpos, porque vivem na carne. Prova é
que querem aprovar a lei do aborto para o nosso Brasil. Quer dizer que a mulher engravida porque pecou. E agora ela, ao invés de se matar, ela vai matar o que está gerado nela, para amanhã fazer novamente e gerar outro filho e matá-lo novamente. Ela deveria se matar? Não. Mas, entre ela e o filho vivesse. Essa é a minha opinião. Isso é o que eu penso segundo as Escrituras Sagradas. Deus quer que todos vivam. Mas ao invés de alguém atirar contra um inocente que está no ventre, que foi gerado sem pedir para ser gerado, essa pessoa, para que ela não inverte? Ela teria coragem de deixar essa criança crescer e quando crescer ela matá-la? Eu creio que sim. O ser humano é mau. O ser humano, cada dia que vai passando o tempo, ele vai se tornando mais ligado à carne. E o Novo Testamento diz que nós devemos ter cuidado até com a roupa contaminada pelo pecado da carne. Mas os homens não pensam. Quando se diz vamos para o carnaval, vamos para a balada, vamos para a praia do nudismo, vamos exibir o corpo, vamos para a prostituição e para a promiscuidade, os homens não pensam nas consequências. Nem consequências imediatas e nem consequências a longo prazo. Nem consequências materiais lhes intimidam e nem consequências eternas. Porque essa questão de eternidade está até desaparecendo do coração humano. As faculdades, as universidades estão treinadas para ensinarem, em muitos casos, o ateísmo. Porque tudo é científico. Deus não se pode provar pela ciência. Como eu não posso ver Deus, nem tocar em Deus, nem prová-lo através da ciência, então Deus não existe. É uma criação da imaginação humana. Portanto, deveria desaparecer esse pensamento religioso e principalmente o modelo judaico-cristão. É isso que muitas universidades estão treinadas para informar. Apesar de serem agentes de Deus na terra, para treinarem as pessoas, lidarem com outras pessoas, com doenças e tudo mais, parabéns, mas estão tirando Deus das escolas. Deus deveria ser o centro das escolas. Em cada escola deveria ter pelo menos a cruz, ou melhor ainda, a palavra de Deus ali para quem quisesse ler. As pessoas que quisessem confessar a fé em Cristo, confessariam. Mas quem não quisesse, também não confessaria. Mas a escola não seria, as universidades não seriam promotores do ateísmo, promotores da irreligiosidade. Pais cristãos precisam falar com seus filhos antes de os enviarem para a faculdade. Você quer que seu filho seja um médico, um advogado, ou que seja lá o quê? Diga para eles. Filtrem tudo que se diz lá. Nós estamos num tempo em que Sodoma e Gomorra se torna presente. Facilmente você encontra casas de prostituição, casas onde se entram pessoas para se prostituírem. E em alguns desses casos, se diz que a pessoa chega lá com o seu parceiro, com sua esposa, e lá soltam-se e pegue quem pegar. Essa ideia existe. A praia do nudismo em que laço é permitido, ou muito bem-vindo, quem fica pelado de fato. Embora que em muitos casos, para se ficar pelado, só precisa-se tirar um pouquinho da roupa que já resta. Mas isso não vem muito ao caso quando se nós olhamos para as ruas e as pessoas estão praticamente na mesma postura de indumentária. A carnalidade. Nem precisa a festa do Rio de Janeiro, não precisa a festa de São Paulo, a festa do carnaval, fora da época ou na época ou dentro das épocas. A carnalidade está em toda parte.
Quem tem seu celular ligado à internet, nem que seja com a melhor das intenções, tome cuidado, porque os anúncios vêm com pessoas seminuas, promovendo o nudismo. E às vezes não é que você queira ver, é porque você é instigado a ver. Um certo apresentador de televisão disse há alguns anos: a televisão tem que dar o que o povo quer. Se o povo quer nudez, vamos colocar gente nua, porque é isso que o povo quer. Tem que colocar o que o povo quer, o que o povo prefere. É assim que nós vivemos hoje. E em muitos casos, o que mais dói é que algumas igrejas, alguns pregadores já não estão mais nem aí também, porque já temos notícia, e os vídeos correram por todo o mundo, de pastores de sunga, batizando seus membros com peças íntimas, de biquíni, dentro da piscina, batizando em nome do Senhor Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes, uma irmã, entre aspas, eu posso dizer assim, eu prefiro dizer assim, seminua. O pastor de sunga e a irmã seminua. Em nome do Senhor Jesus eu te batizo, e está batizada, e todo mundo aplaude, e pronto, está batizado. A carnalidade está desenfreada. Sodoma e Gomorra está dominando. A festa da carne, o sexo desenfreado. As pessoas que vivem para satisfazerem seus desejos e orgias. A cachaça, a droga, a promiscuidade. Vamos ver até onde essas pessoas vão, sem abrirem mão de seus desejos carnais, até porque o lema é: o importante é você ser feliz. Não importa se você está sendo feliz com a sua esposa ou com duas mulheres, ou que seja com duas mulheres e mais dois homens. Você é feliz? O importante é que seja feliz. Você não pode atrapalhar a sua felicidade. Esse é o lema do diabo, o lema do momento. Não atrapalhe a sua felicidade. Dê o que seu corpo necessita. Não importa se você é homem e preferiu casar com uma mulher. Então casa com uma e vive com mais duas. O importante é que você seja feliz. Esse é o cabra macho de hoje. E se você ainda preferir, você pode casar com a sua esposa e viver com um homem. Não há problema. A traição entre marido e mulher, o adultério, não é crime. Você casa com a sua esposa e trai ela. Não é crime. E trai com duas, três. Mas se ela deixar você e foi embora, ela perde o direito do lar. É assim que o mundo está hoje. É dessa forma. É Sodoma e Gomorra em nossos dias. É o tempo de Laodiceia. A sua esposa recebeu sua traição. E você disse que ela vive com você se quiser. E você continua fazendo isso. No dia que ela não quiser, eu repito, viver com você, se ela sai de casa para não ver você, ela perde o direito do lar. É o mundo que nós vivemos. É o mundo pecador. É o mundo da atrocidade. É o mundo do dinheiro. É o mundo de vamos correr e quem chegar na frente, não importa como chegamos na frente. É o mundo em que a política está entrando na igreja. É o mundo em que os políticos estão dominando altares de igreja por relaxamento dos pastores. E eu acredito que o Senhor não vai cobrar tanto desses homens políticos, mas dos pastores que cederam os altares para se tornarem, de certa forma, palanque político. Isso é feito de maneira meio que camuflada, porque declaradamente a lei ainda não aprova. Mas a maneira camuflada como se faz, só bobo é quem não percebe que é politicagem. O mundo da carnalidade. Abrimos esse espaço pensando no Carnaval do Rio de Janeiro ou de qualquer outro lugar. Mas com quem Deus está mais insatisfeito? Com aqueles que se declaram carnais, carnavalescos,
mundanos e até ateus e alheios à vida espiritual. Esses que já vivem mergulhados no erro e estão no erro. Deus está mais insatisfeito com esses ou com aqueles que andam com este livro e dizem crer neste livro e andam de qualquer maneira? 90 e tanto % dos brasileiros são cristãos. Uma parte é católica, outra é evangélica, outra é espírita. Se fossem realmente cristãos de verdade, quase ninguém estava em certos eventos. Quase ninguém. Nem no carnaval, nem na balada, nem festas joaninas onde existem orgias. Quase ninguém iria. Mas por que esses lugares são tão frequentados? A prova é que não são cristãos de fato. A prova é que são cristãos somente nominais. E em muitos casos, apenas para ganharem status. Porque dizer que é cristão é ter entrada livre, acesso livre em todos os departamentos, do nosso Brasil. E dizer que não se crê em Jesus e que Jesus não existiu e que a Bíblia não vale nada é fechar muitas portas. Então eu posso me declarar um cristão para poder entrar em certos lugares e ser bem-vindo. Mas eu posso trancar meu coração e não querer nada com Jesus. Então esses cristãos de nome escandalizam mais o Evangelho do que aqueles que adotaram a postura ateísta. E ateus são sinceros. São mais sinceros como ateus do que os cristãos são sinceros com a fé cristã. E o mundo vai passando. E o evangelho verdadeiro vai sendo oprimido e suprimido por causa desses escândalos, que é impossível que eles deixem de vir. Porém, ai daqueles por meio de quem vem. Existem os fracassados na fé que procuram que outros sejam fracassados também. Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Nós precisamos lutar para combater a festa da carne. Amém.